o que é ruim pode piorar, porque a gente tem sinais de uma seca severa. Isso vem sendo acompanhado pelos órgãos que estão monitorando o nível dos nossos rios em diferentes calhas aqui na Bacia Amazônica. E aí nós vamos trazer agora detalhes dessas medições ao vivo. Quem chega com a gente trazendo as informações está na tela do Alôzão, direto da Orla do Rio Negro, em Manaus. Luiz Henrique Almeida, seja bem-vindo, bom dia. Olá, Amaral, muito bom dia para você, muito bom dia a todos que nos assistem aqui no nosso Alô Cidade. Seja bem-vindo novamente depois dessas férias. Vamos então falar agora sobre essa seca dos rios do interior do Amazonas. Infelizmente, a notícia não é muito boa. De acordo com dados da Defesa Civil Estadual, continua em 20 o número da lista de municípios que estão em situação de emergência por causa da seca dos rios, que em 2024 começou cedo, e desses 20 nós trazemos aqui um destaque para o município de Envira, que por lá de 17 mil habitantes, cerca de 10 mil pessoas já sofrem com os impactos da descida do rio Juruá. Isso impacta diretamente na logística ali das embarcações, muitas já têm ficado encalhadas e têm tido dificuldades para navegar ali nas imediações do município de Envira. Um outro município que também está sendo prejudicado nesse momento já é o do município de Benjamin Constant. Por lá, aproximadamente 3.500 pessoas em 23 comunidades da zona rural também sofrem com esses impactos da descida dos rios. Através de imagens que foram repassadas pela Defesa Civil do município, é possível visualizar como é que está a situação do momento, e a gente pode perceber que muitos barcos já não conseguem mais atracar no porto da cidade em razão da descida dos rios. Não há água o suficiente para que os barcos possam atracar ali, literalmente na beira desse porto, então já estão cada vez mais se afastando e está dando mais trabalho para as pessoas que fazem ali o transporte de cargas, de mercadorias entre as embarcações e o porto do município de Benjamin Constant. O secretário da Defesa Civil da cidade de lá, Ricelli Dasso, enviou um vídeo para a nossa produção e vamos ouvir agora o que ele disse sobre como é que está a situação por lá. São afetadas diretamente 23 comunidades na área rural, onde apresenta aproximadamente 3.500 pessoas. Os principais problemas enfrentados pelas comunidades são a falta de água potável, a distância da comunidade até os rios, e também a produção agrícola, que é diretamente afetada. A Defesa Civil realiza ações diretamente às comunidades afetadas, onde são ações preventivas, ações de saúde, monitoramento do rio, onde faz o cadastro das pessoas, das famílias, das comunidades. Também é feito a manutenção e restauração dos purificadores de água, e também é muito importante a produção e a perda dos produtos agrícolas. Ou seja, Amaral, já existe então a falta de água potável nessas localidades, também as dificuldades de navegação e a produção agrícola também, que é de onde muitos produtores rurais levam o sustento das famílias, também já está sendo afetada por causa dessa estiagem que agora no ano de 2024 começou muito mais cedo. E devido a todo esse cenário e de forma já antecipada há alguns meses, as próprias autoridades já vinham alertando as prefeituras municipais, a própria população, para que pudessem estar preparadas para esse tipo de cenário cada vez mais antecipado e também para qualquer outro tipo de cenário, inclusive de um possível isolamento das localidades onde essas pessoas vivem. Muitas delas vivem em comunidades muitas vezes muito mais distantes ali das próprias cidades mesmo do interior do Amazonas. Então existe essa recomendação, ela continua, até porque infelizmente nós estamos no início apenas. Nós também temos um trecho do que disse sobre essa situação o Coronel Máximo, secretário da Defesa Civil aqui do estado do Amazonas. Vamos ouvir o que ele disse. É importante essa recomendação não só para os nossos irmãos ribeirinhos, que são, nesse contexto, os mais preocupantes, por serem, no nosso entendimento, as populações mais vulneráveis, mas para toda a população amazonense. Precisamos consumir de forma racional os nossos recursos. E disso estamos falando de água, de alimentos, de energia e de combustível, principalmente, para que no período mais crítico esses insumos não venham a faltar na mesa do amazonense. Agora, para os nossos irmãos ribeirinhos, principalmente, eles devem estar atentos com relação ao isolamento.
para que não fiquem isolados por conta da descida muito abrupta dos nossos rios. Portanto, aqueles ribeirinhos que resolverem permanecer nas suas comunidades devem, sobretudo, estocar alimentos, água potável, aonde puder, em caixas d'água, em recipientes, em garrafas plásticas, em panelas, para que no período crítico não entre insegurança alimentar, bem como também alimentos, medicamentos. Em 2023, nós vivemos a maior seca da história do Amazonas e toda a região amazônica também foi bastante afetada por esse período, que foi fortemente influenciado pelo fenômeno El Niño, com a pouca ocorrência de chuvas na região, altas temperaturas, favoreceu então todo esse cenário aqui pela nossa região. Agora, para o ano de 2024, as previsões não são tão agradáveis como nós gostaríamos de estar noticiando. De acordo com o Sensipan, deve haver uma certa diferença ali aproximadamente pelo mês de setembro com o fenômeno Laninha, que aí deve trazer chuvas acima da média aqui para a região norte e também para a região nordeste e levar a estiagem lá para a região sul, ou seja, totalmente o inverso do El Niño. Só que isso deve se acontecer apenas ali em setembro, apenas para dar uma amenizada nos impactos da vazante. Não significa exatamente que esse fenômeno ele possa reverter todo o quadro. A gente gostaria que realmente fosse algo mais ou menos assim, mas como a gente já tem visto, a situação ela não está muito favorável no momento. Na região ali de Tabatinga, por exemplo, o rio já vem descendo bastante, todos os dias praticamente nós já temos atualizado ao longo da programação aqui da Crítica como é que está o nível dos rios também ali naquela região, e o nível atualizado dessa quinta-feira, do dia 17 de julho, é de 5,48 metros. Então, desde o início na verdade, do mês passado de junho, o rio já vem descendo, em alguns momentos de forma lenta, e então o número atualizado é de 5,48 metros. Aqui na capital amazonense, o nosso Rio Negro, só agora no mês de julho já desceu 70 centímetros, então entre o dia 1º e hoje, dia 18 de julho, e entre ontem, que foi quarta-feira, e essa quinta-feira, foram 6 centímetros a menos no Rio Negro. Nesse momento nós estamos aqui, Amaral, na orla do Amarelinho, na zona sul da capital amazonense, bairro Educandos, com imagens também de forma simultânea do nosso repórter cinematográfico Mário Marcelo de drone, e a gente pode perceber que por aqui, aparentemente, o cenário ele é tranquilo, a gente não consegue visualizar as águas muito lá embaixo, abaixo mesmo aqui da própria orla do Amarelinho, de forma diferente, né, do que a gente estava acostumado a ver no período da seca do ano passado. Então, trazendo esses dados atualizados de uma região muito mais longe aqui da capital do Amazonas, que já vem sofrendo bastante esses impactos, o cenário, e de acordo com os próprios especialistas, e a gente tem ido também sempre acompanhado os boletins do Serviço Geológico do Brasil, é de que esse cenário ele pode começar a mudar dentro de mais algumas semanas, se intensificando, principalmente agora nesse período que é historicamente também do verão amazônico, né, nessa metade do ano, entre na verdade, acabou sendo um pouco mais modificado, né, nos últimos anos, por causa também do aquecimento global, como informam os especialistas sempre que a gente conversa com eles. Então, esse cenário ele pode começar a mudar. Então, no interior do estado, a situação ela já está bastante crítica, em pelo menos 20 municípios do interior do Amazonas. Os destaques que nós trouxemos hoje são referentes aos municípios de Envira e Benjamin Constant. Então, muita gente deve até estar se perguntando, mas na capital do Amazonas a situação ainda não está diferente, o rio ainda está cheio. Realmente, aparentemente está cheio, mas a cada dia o nível do Rio Negro vem descendo e a expectativa é de que continue assim. Então, a principal recomendação, tanto dos órgãos que trabalham com os comerciantes, com os lojistas e a população em geral, é que possa estar preparada de fato para uma possível estiagem da mesma forma como a que nós registramos no ano passado ou até mesmo pior. Volto com você, Amaral. Muito obrigado. Luiz Henrique Almeida, ao vivo com a gente, trazendo as informações. Pessoal, é preocupante. Os nossos rios são as nossas estradas. As comunidades ribeirinhas que estão nas cabeceiras de rios, nas partes mais interiores das bacias, podem ficar isoladas. No ano passado, diante da seca severa e da estiagem muito intensa aqui na região, nós tivemos 2 problemas. Os incêndios florestais nas comunidades rurais e o outro problema, a vazante severa que deixou comunidades isoladas. A Defesa Civil do Amazonas
está orientando as comunidades ribeirinhas que deixem os seus locais enquanto é tempo, ou que estoquem alimentos e água. É o maior absurdo que eu já ouvi aqui. As ações de defesa civil estão atrasadas. Em 2 meses, essas comunidades, 60 dias, gente, 60 dias. No mês de setembro, em meados de setembro, nós já vamos ter comunidades sofrendo desabastecimento. Aí você fala para o ribeirinho, saia da sua casa, vai para onde? Vai para onde? Essas pessoas moram, como a gente mora aqui em Manaus, elas moram nas comunidades. E você está dizendo para elas saírem, deixarem as casas? As ações de defesa civil estão atrasadas diante daquilo que está previsto. Ano passado, a situação foi atípica. Embora a gente tivesse a atuação de um fenômeno meteorológico impulsionado de 2 maneiras, né? Tanto o El Niño, com o aquecimento das águas do Pacífico, o aquecimento das águas do Atlântico Norte, tudo isso potencializando essa seca severa aqui na região, não se imaginava que ela fosse tão severa, e foi. E comunidades ficaram desabastecidas e isoladas sem água para beber. Nesse mundo de água, nessa pátria das águas, teve gente sem água para beber. Quanto mais para se locomover. Se os rios são as nossas estradas, o nosso veículo de transporte, o menor deles é a canoa. Tinha local, e nós mostramos isso aqui, ao vivo, no Alô Cidade, lá em Manacapuru, com o Erison Araújo, que uma canoa não passava. Lá na comunidade do Canabuoca, nós mostramos isso aqui, ao vivo. E agora a Defesa Civil, atrasada nas medidas, porque agora há uma previsão de uma seca severa e de uma estiagem potencializada, já deveria estar tomando medidas de abastecimento dessas comunidades. Monta núcleo de atuação da Defesa Civil do Estado em parceria com o município, onde a situação é considerada complicada. E esse núcleo tem que estar abastecido com cesta básica, com água potável, com medicamento. E não simplesmente joga para o ribeirinho uma situação que ele não dá conta. Nós estamos falando de pessoas que vivem com muito pouco de recursos. Como é que vai estocar alimento? Vende o peixe hoje para comprar o alimento de amanhã. É assim que funciona no nosso interior. Vem falar em estocar alimento. Essas ações precisam ser startadas, iniciadas pelo governo do Estado, em parceria com as prefeituras. Em 60 dias, se o nível do rio continuar baixando essa forma, nós já vamos ter situações complicadas nas comunidades do Rio Negro, aqui pertinho de Manaus. É muito sério isso, gente. Hoje o Rio Negro, embora o Luiz Henrique Almeida tenha mostrado nas imagens ao vivo ali na Orla do Amarelinho, no Educandos, na Cidade Alta, aparentemente tranquilo, não está tranquilo nada. O Rio Negro está mais de 1 metro abaixo do que esteve no ano passado, gente. No mesmo período do ano passado, mais de 1 metro. Deixa eu trazer o número certo aqui para vocês, que eu acabei de ver aqui. Pelo Porto Privatizado de Manaus, que faz esse monitoramento há mais de 100 anos. Olha, hoje o Rio Negro está a 26 metros e 14 centímetros. Ano passado, ano da seca mais severa na bacia do Rio Negro, ele estava no dia 18 de julho a 27 metros e 46 centímetros. Mais de 1 metro acima no ano passado do que está hoje. Então a situação é preocupante. Ano passado nós vimos a comunidade do Catalão, essa que a gente está mostrando aqui, isolada, sem água para beber. E muitas outras comunidades, Janauari, Janauacá, Ilha da Paciência, no Iranduba, em Manacapuru, como falei aqui, o Canabuoca, municípios, Capiranga, que depende de um acesso hidroviário, basicamente para a chegada de insumos do município de Manacapuru, isolado. A Boca do Purus, Beruri, com uma situação muito complicada. E aí eu estou falando só da logística comunitária. Destaco o Alto Solimões, onde foi feita uma dragagem. Benjamin Constant, Atalaia do Norte, sem acesso. Tabatinga em situação precária, não chegava insumo. A área do Juruá,
de maneira complicada, nós mostramos balsas encalhadas, batendo na beira, na tentativa de chegar com insumos a Erunepé, por exemplo. E o governo vem estender a responsabilidade para o ribeirinho, para a comunidade, que não tem recurso para estocar alimentos, gente. Em que mundo vocês estão? Nós estamos em um estado cuja logística principal depende das águas. A maioria da nossa população, se não a metade dela, está no interior. E a outra metade na capital, que é uma capital-estado. E aqui, Manaus, não esqueçam disso, é uma capital ribeirinha. Ano passado, o Rio Negro, infelizmente, secou tanto que dava para ver coisa que a gente não via há mais de 100 anos. Então, né? Estão brincando com coisa muito séria. E eu estou falando só do impacto na nossa vida ribeirinha. Quer saber de um outro impacto? Eu digo para você, Polo Industrial de Manaus, hidrovia do Rio Madeira, hidrovia do Amazonas. Estive no mês passado em Parintins. Durante o Festival Folclórico de Parintins, embarcação que costumava atracar em alguns locais não atracava mais. O Rio Amazonas estava abaixo do mesmo período do ano passado. A gente está brincando com coisa séria. Logística na região do Rio Amazonas e do Rio Madeira, onde há a nossa hidrovia mais importante, por onde passa boa parte da nossa economia. Rio Madeira em situação complicada. Lá no Alto Madeira já tem situação difícil de navegação e alerta. Isso vai chegar para cá e ninguém está as pessoas estão fazendo vista grossa para isso. Defesa Civil precisa agir rapidamente. Governo do Estado precisa agir com poder de governança para resolver a questão. Porque sabe que isso é possível. E aquilo que se desenha dia após dia mostra que isso está acontecendo. Ano passado, o Rio Negro estava mais de 1 metro acima do que está hoje no mesmo período. E aí, vai fazer nada, cruzar os braços e olhar a calamidade na região em mais um ano? Dessa vez há uma previsão. E diante da previsão a gente tem que se preparar. Pessoal, diante da vazante e antevendo uma seca pior do que a do ano passado, a Fundação de Vigilância em Saúde emitiu uma nota técnica. Essa nota traz recomendações sobre as doenças que podem vir junto com o período de estiagem. A Giovana Andrade acompanhou e traz detalhes. Na estiagem, muitas pessoas são atingidas pela falta de água limpa e a má higiene durante esse período pode aumentar o risco de doenças transmitidas por água e alimentos contaminados. Diante disso e da possibilidade de haver uma nova grande estiagem, a FVS antecipou algumas orientações para os municípios adotarem ações de prevenção e cuidados. Uma vez que a gente sabe que já foi decretado pelo governo, municípios, em decorrência da estiagem, que já se encontram em situação de alerta, né, nós precisamos que os serviços estejam adequados a atender a população e orientar a população para minimizar os riscos dessas doenças, ou seja, doenças transmitidas por bactérias ou doenças transmitidas por vírus. O representante da Fundação também citou algumas medidas preventivas, como a distribuição gratuita de uma substância química usada para purificar a água. Mesmo na escassez de água, a gente pode ter o uso do hipoclorito. Basta as pessoas procurarem o agente comunitário de saúde da sua comunidade ou a unidade básica de saúde, que esse hipoclorito vai estar disponível. Eles vão orientar como utilizar o hipoclorito de forma correta, né? E a pessoa ter uma água minimamente de qualidade para que ela possa usar no seu consumo, no seu dia a dia. Este especialista cita as doenças que podem ser provocadas pela falta de água potável. São as doenças de veiculação hídrica, conhecidas, né, como parasitoses intestinais, em sua grande maioria, afeta principalmente crianças menores de 10 anos, né, crianças menores de 2 anos, principalmente, que ainda tem um desenvolvimento, digamos assim, do seu sistema de defesa ainda pouco amadurecido, e às vezes acontecem doenças como
hepatite A, né? Uma doença para a qual temos vacina disponível, e quando você soma os efeitos da baixa adesão da população à vacinação aos efeitos da seca, você vai ter quadros, eventualmente, de algumas diarreias, né? E de alguns tipos de hepatite, como hepatite A, que ocorrem em função de problemas diversos, como baixa cobertura vacinal e baixa disponibilidade de água adequada para o consumo humano. De acordo com a Defesa Civil do Amazonas, a previsão é que a seca deste ano seja ainda mais severa do que a do ano passado. Até o momento, 20 municípios das calhas do Purus, Juruá e Alto Solimões já declararam situação de emergência. O presidente da Associação Amazonense de Municípios destaca outras ações para que a população não seja tão prejudicada este ano. Nós tivemos o cuidado no mês de maio de fazer um levantamento técnico por município. Procuramos um questionário, formulamos, cada prefeito com a sua defesa civil municipal respondeu e tivemos a oportunidade de dividir, compartilhar isso com órgãos do governo. Definimos também um apoio técnico das prefeituras através da associação para a questão de logística. Então, a associação mantém contato com as prefeituras, recebem esta equipe para que possa justamente essa equipe fazer em cada município o seu estudo específico para que possa ir às ajudas humanitárias. E aí, na nota técnica, a Fundação de Vigilância em Saúde descortina um outro problema que é muito comum nesse período de estiagem, que são as doenças. Doenças potencializadas pela falta de água potável, por exemplo. E aí, meu amigo, não adianta ter rio, não. Não adianta ter rio porque essa água fica concentrada, com muita matéria orgânica, com peixe que morre. É uma situação complicada. Os poços artesianos secam. É uma situação delicada, que demanda governança e apoio do governo federal nas ações de defesa civil que precisam iniciar já. Elas estão atrasadas, precisam começar imediatamente. A Defesa Civil tem que identificar os pontos mais sensíveis nesta vazante, montar equipes com o apoio do Estado e da Prefeitura localmente. E essas equipes já têm que fazer o suporte que é necessário às comunidades que já estão sofrendo com a dificuldade de acesso. E esse acesso é fundamental para alimento e água potável, além de remédios. E aí, tá a fim de ficar por dentro de todos os programas e notícias da TV A Crítica? Aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho. Sempre que a gente tiver novidade, você vai ser notificado. Fica com a gente.